Tudo o que Deus faz é bom. Existia em uma terra distante um rei e seu primeiro-ministro. Era uma região fértil e todos os súditos eram felizes, porque seu rei era justo e bondoso. O primeiro-ministro era um homem bom e sábio, e sempre dizia que a felicidade reinava no seu reino porque existia um Deus bom e justo que sempre fazia o que era melhor para todos. O rei seguia os passos de sabedoria do seu primeiro-ministro. Tudo o que Deus faz é bom. Essas eram sempre as palavras mágicas que faziam com que o rei fosse sensato e bondoso para com os seus súditos, pois tudo o que Deus faz sempre é visando o bem de todos. E a paz reinava nos corações de todos, e todos eram felizes. O rei tinha 2 passatempos diários. Um deles era trabalhar com madeira, fazendo talhas e esculturas para a igreja do reino. O outro era cavalgar pela floresta todas as manhãs, em companhia do seu primeiro-ministro. Enquanto cavalgavam, os 2 conversavam sobre os mistérios da vida. O rei sempre procurava explicações para suas aflições e eram nessas saídas diárias, em companhia do seu primeiro-ministro, que o rei procurava conforto para o seu coração, muitas vezes cheio de dúvidas e preocupações. Seu primeiro-ministro, sábio e benevolente, sempre respondia com as palavras mágicas que diziam: tudo o que Deus faz é bom. E assim o rei se conformava com as dificuldades da vida. Um dia, o rei estava trabalhando em sua oficina, serrando madeira para fazer uma bela peça para a igreja, quando, inesperadamente, a serra decepou seu dedo indicador. Desesperado e aflito, o rei mandou chamar à sua presença o seu primeiro-ministro. Tinha esperança de que seu experiente e confidente amigo pudesse explicar o motivo pelo qual Deus havia permitido que o acidente acontecesse com ele, uma pessoa boa, justa e honesta, que sempre seguiu os passos da bondade para com todos em seu reino. Porém, para surpresa do rei, o seu primeiro-ministro, em vez de confortá-lo com palavras de alento e consolo, limitou-se a repetir o que sempre dizia: tudo o que Deus faz é bom. Ao ouvir tamanha afronta, o rei, irado e desconsolado, mandou que os guardas levassem o primeiro-ministro para a prisão. Como poderia um acidente tão terrível acontecer com o rei, que sempre havia sido bom e honesto? Como um Deus tão bondoso poderia ter feito isso com ele? Isso era inaceitável. Depois do acidente, a vida do rei ficou diferente. Não tinha ninguém para conversar e confidenciar pensamentos. Ninguém para confortar seu coração, ainda e sempre aflito. O rei, porém, continuava com seus passatempos diários, trabalhando a madeira e cavalgando todas as manhãs, só que agora sem a companhia de ninguém. Um belo dia, enquanto cavalgava por um recanto mais distante da floresta, o rei foi cercado e aprisionado por uma tribo de índios. Levado para a tribo, amarrado e assustado, a única coisa que o sensato rei poderia fazer era rezar e pedir ao bondoso Deus que lhe desse proteção e paz. Chegando à tribo, o rei foi surpreendido por uma grande e suntuosa festa. Tambores e chocalhos soavam, índios pintados dançavam em volta de um altar, onde o sacerdote permanecia sentado em completo transe. Tudo estava preparado para a grandiosa festa. A um pequeno movimento do sacerdote, alguns índios aproximaram-se do rei, desamarraram suas mãos e começaram a pintá-lo com cores fortes e berrantes. O sacerdote então aproximou-se do rei e começou a dizer palavras que o rei não compreendia. Era uma oração precedente ao ato final de sacrifício em louvor aos deuses indígenas. Enquanto dançavam ao redor do altar, o sacerdote observou que o rei não possuía um dos dedos da mão. Irado e frustrado, o sacerdote ordenou que o rei fosse libertado, pois o ser incompleto não poderia ser oferecido em sacrifício para os deuses. Após ser libertado, o rei começou sua jornada de volta ao castelo. Enquanto caminhava pela floresta, o rei meditava sobre o que havia acontecido. Realmente, tudo o que Deus faz é bom. Não pude compreender quando perdi um dedo da mão, mas agora entendo que se isso não houvesse acontecido,
hoje eu teria perdido a minha vida. Deus faz coisas que, em determinados momentos, não podemos compreender e as julgamos erradas, mas no futuro entenderemos que foram em nosso próprio benefício. Uma questão, porém, ainda perturbava o rei. O que explicaria a permanência do seu fiel e confidente primeiro-ministro na prisão durante todo esse período de tempo? Seria este Deus justo apenas para o rei e não para seus súditos? Chegando então ao seu castelo, o rei ordenou que o primeiro-ministro fosse imediatamente solto e trazido à sua presença. Afinal, era impossível para ele entender o motivo pelo qual Deus havia sido tão injusto com um homem tão bondoso e sábio como o primeiro-ministro. O rei, então, com o coração aflito em obter uma explicação sensata, contou ao seu velho colaborador o que havia acontecido pela manhã e perguntou: "Agora compreendo que perdi um dedo, mas em compensação não perdi a minha vida. No entanto, uma questão ainda perturba a minha mente. Por que Deus não foi benevolente com você? Por que você, uma pessoa sábia, justa, honesta e caridosa, que sempre me disse a verdade e sempre me orientou na direção do bem, ficou todo esse tempo na prisão? Como isso pode ter sido bom para você?" O sábio e paciente amigo então me respondeu: "Vossa Alteza, se esqueceu que tínhamos o costume de cavalgar juntos todas as manhãs? O que teria acontecido comigo se eu estivesse em sua companhia na floresta hoje? Afinal, eu tenho todos os meus dedos. Tudo que Deus faz é bom."